assim a palavra: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresceu muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de facto é justo diante de Deus que vê, em paga a tribulação aos que vos atribuem. E a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto é um texto muito bonito, muito belo, e é sempre uma grande honra a gente poder abrir a Bíblia e conversar sobre ela, traçarmos e vermos aquilo que o nosso Deus nos fala através desse texto. Gostaria que nós orássemos uma vez mais perante nosso grande Deus. Pai, fala aos nossos corações, como foi pedido, ó Deus. Ministra, ó Pai, as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, entendimento na simples mensagem que o Senhor nos traz essa manhã. Sei, ó Pai, que eu te faço entendimento do texto que nós temos, muitas vezes de difícil aplicação. Ó Deus, abre os nossos olhos, discutindo-nos para as verdades, ou para a verdade maior de que o Senhor voltará. E que nós temos, ó Deus, isso de esperança e a urgência, nosso chamado, a nossa disposição, ó Deus, como nos colocamos diante de Ti. Obrigado, Pai, nisso a nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, a cidade de Tessalônica, para quem, onde Paulo foi, ficou pouco tempo. Paulo não ficou muito tempo na cidade de Tessalônica, mas ele deixou ali uma igreja plantada. E quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo estava escrevendo a neófitos. Acho que todos, a grande maioria já deve ter escutado essa palavra antes. Uma pessoa neófita é uma pessoa nova, neo, na fé, que é a palavra que vem lá do grego. Então Paulo está a escrever para uma comunidade de pessoas que eram cristãs, verdadeiras, mas que ainda não tinham todo o conhecimento, toda a ideia do que significava viver numa perspectiva ou na esperança de que Cristo um dia iria voltar. Por isso que na primeira carta aos Tessalonicenses, aqui bem rapidamente, capítulo 4, Paulo deixa muito claro o que significa a segunda vinda de Cristo, nosso Senhor, e deixa também claro o que significa a ressurreição dos santos, quando nosso Senhor Jesus voltar, porque os crentes estavam com medo do que iria acontecer com aqueles que de fato já haviam falecido. Na segunda carta, o apóstolo Paulo começa então vai tratar deste mesmo assunto, mas ele coloca uma perspectiva um pouco diferente quando ele começa. Nós não temos aqui na projeção, mas o primeiro versículo, ele mostra que Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a afirmação direta. Paulo vê aquela igreja, mesmo como sendo uma igreja nova, uma igreja que está aos pés do nosso Senhor. E que era, a cidade de Tessalônica? É importante que nós possamos saber disso. Tessalônica foi uma cidade fundada por volta do século IV a.C., bastante antiga.
Eu sei que aqui no Porto parece que tem alguns relatos e algumas coisas que apontam que o Porto também tem algumas histórias que datam próximas dessa época. Mas Tessalônica ficava na região chamada Macedônia, região muito próspera, e por volta do ano 146, ela foi emancipada, a capital daquela região, uma das mais prósperas do Império Romano. No ano 42, vocês já devem ter escutado a história de Brutus e Cássio, que assassinaram a Júlio César. Houve um grande levante no Império Romano, e Tessalônica, então, ficou ao lado de Marco Antônio e de Otaviano, que seria no futuro chamado Augusto, o rei, o imperador de Roma. E por que aquela cidade, devido àquela cidade ter ficado do lado de Roma, ela ganhou a sua emancipação, ela se tornou uma cidade livre no ano 42. O que significa isso? Por ser uma cidade livre, as portas eram abertas de uma maneira diferente das outras. Os povos migravam, emigravam muito para Tessalônica, ou seja, então havia uma grande comunidade de romanos, uma grande comunidade de judeus, uma grande comunidade de pessoas orientais com templos das religiões que existiam naquela época. Ou seja, a cidade de Tessalônica era uma cidade rica, militarmente, porque ela ficava numa via chamada Inaciana, se eu não me engano, que era uma via que ligava todas as cidades principais ao norte do Mar Egeu, ali, naquela região. E por causa disso, ela então teve uma função extremamente importante para o Império Romano. E aí Paulo então vai escrever agora para estes irmãos a demonstrar que a fé que eles tinham era uma fé verdadeira e que eles precisavam se apegar nela. Por quê? Ou por quê? Vejam comigo, por favor, a partir do versículo 2, o que ele diz até o versículo 5. Graça e paz a vós da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós. A minha tradução está um pouco diferente da que está a projetar. Como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante de todas as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Preste atenção, por favor, nessa frase: perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais, dignos, que ele vai dizer, do reino de Deus, pelo qual sofreis. O que isso nos fala que estava acontecendo naquela igreja, naquela época? Essa carta possivelmente escrita entre o ano 50 e 60 depois de Cristo, ali bem no ápice do Império Romano, onde a perseguição estava a começar de maneira mais incisiva sobre os cristãos. Paulo então aponta que esses irmãos estavam a ser perseguidos. Por quem? O texto não fala. O texto não diz se era a perseguição pelos romanos, ou se era uma perseguição pelos próprios judeus que lá estavam, ou por outros povos que ali se encontravam, mas diz que este povo sofria e padecia, porque eles testemunhavam de quem era Jesus Cristo. Então aí nós entendemos essa preocupação com a morte. Aí nós entendemos o porquê desse povo, na primeira carta, estarem ansiosos por aqueles que já morreram, ou que haviam morrido, e nessa carta demonstra a preocupação por si mesmos, o que iria acontecer a eles durante esse tempo. Lidar ou tratar com morte, com a perda de alguém que nós amamos, não é fácil. Sábado passado, eu estava em Lisboa, nós ficamos ausentes da igreja por 4 domingos seguidos, devido a vários compromissos com família e também a trabalho. Sábado passado eu estava em Lisboa a pregar no aniversário de uma igreja, e no sábado à noite eu estava a conversar com a Lu, despedindo dela, e recebi uma notícia de que um amigo muito próximo, pastor muito chegado ao meu coração, havia falecido no Brasil aos 54, 55 anos de idade. Ele foi jogar futebol, aqueles que vêm do Brasil sabem do nosso futebol de sábado à tarde, bem tradicional, no campo que eu costumei jogar muitas vezes, jogamos juntos muitas vezes, e na última partida daquele dia, no final da tarde, ele teve um ataque fulminante,
faleceu. Muito difícil até hoje para a gente, porque ele, quando foi estudar no seminário em Goiânia, ele praticamente morava junto com os pais da Luciene, ele chamava os pais da Luciene, os meus sogros de pai e mãe. Ele é 10 anos mais velho que a Lu, e a Lu é a mais velha das irmãs, não vou falar a idade da esposa, né? Mas então, todas as meninas, são 5 irmãs, têm um carinho muito, muito profundo por ele, como irmão mais velho, que também é para mim. E foi o pastor que mais próximo da gente esteve, mais encorajador, durante todo esse tempo nosso de transição, de mudança, de áreas ministeriais, esteve com nós. Então, mesmo para aqueles que conhecem da esperança que temos no nosso Senhor Jesus, quando um de nós, muito próximos, parte, nós sentimos. E se nós falarmos uma coisa um pouco mais, não tão triste quanto a perda, mas a gente brincava muito. Eu lembro muito dessa frase, né? Quando a gente falava da segunda vinda de Cristo, estudávamos a segunda vinda de Cristo na igreja, quando eu era adolescente, na idade do Pedro e da Mila, sempre tinha aquela frase: não, o Senhor Jesus pode voltar, mas deixa eu casar primeiro. Lembram-se os mais antigos, lembram da gente falar isso demais? Porque havia aquela vontade no meio, porque até os mais novos, né, pelo que eu estou vendo aqui, estou a ver, havia aquela vontade de que, não, eu quero que o Senhor Jesus volte, mas eu também quero realizar alguns sonhos, o sonho do casamento, de estar com meu esposo, com a minha esposa, com o marido, com a mulher. Havia esse sonho. Mas de alguns anos para cá, parece que nós temos perdido essa visão de que o Senhor Jesus vai voltar. E parece que isso tem deixado de nortear as nossas orações. Paulo é muito claro quando ele fala que essa igreja estava a sofrer. Versículo 4 diz: perseverança que tens em todas as perseguições e aflições que suportais. Se nós olharmos para o nosso contexto, nós somos perseguidos hoje. Você e eu temos algum inimigo pessoal que chega à nossa porta à noite com uma espada para nos tirar a vida fisicamente? Será que quando andamos nas ruas em Portugal, andamos como andamos nas ruas do Brasil, que temos que guardar o nosso telemóvel no bolso para não sermos assaltados? E se formos, temos que ter alguma coisa para entregar nas mãos dos ladrões, porque se não fizermos, há um risco grande de morrermos ali por nada? Será que a realidade em Portugal, tanto para vós que sois portugueses, quanto para nós, brasileiros imigrantes em Portugal, é essa? Será que aqui não paira uma aura, uma ideia de segurança muito grande? O que nós encontramos nesse texto nos aponta para isso. O aspecto da segurança que existe ao nosso redor, muitas vezes nos tira o foco de como deve ser a nossa oração. Para esse povo não era assim. E o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é que existe uma base, existe uma moldura na qual nós enquadramos as nossas orações. Não há nada de mal em orarmos e pedirmos por nós devemos fazer isso. Interceder por aquilo que nós precisamos. Mas Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro ao qual escreveu, na carta ao qual escreveu, diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para gastar conosco, com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. Existe algo maior que nós precisamos lembrar e suplicar em nossas orações. E o apóstolo Paulo nos mostra isso nesse texto. Primeiro nós vemos no versículo 2, que ele diz: graça e paz a vós da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não é só saudação. Paulo está a dizer: eu desejo que vocês tenham do nosso Deus graça, ou seja, aquilo que sustenta a vossa vida, e paz. Paz vai muito além de não termos inimizades, mas de termos um relacionamento íntimo com Deus. E ele diz: irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós. E se olharem, versículo 3, se olharem no versículo 11, ele diz: por isso também oramos sempre por vós. Versículo 3, temos sempre que agradecer. Versículo 11, oramos sempre por vós. Quando vocês ou nós nos deparamos com uma estrutura como essa nas Escrituras, é como se fosse um sanduíche. O apóstolo Paulo introduz o seu assunto, que é sobre oração. Versículo 11, ele volta a falar novamente para mostrar que existe um foco, existe algo que nós devemos prestar uma atenção. Quando nós comemos um hambúrguer, nós gostamos muito do pão.
Mas o mais importante do hambúrguer é a carne, é o que está no centro. E o apóstolo então nos aponta para isso. E o que o apóstolo nos aponta então no centro? Na transição, no primeiro pão que está em cima, Paulo fala que nós sofremos, Paulo fala que nós perseveramos, mas o apóstolo diz no versículo 5 que nós somos considerados dignos do reino de Deus. E voltem no versículo 3, porque a nossa fé tem crescido. Somos dignos do reino. O que é o reino de Deus? É tudo que o nosso Deus criou e nos chama e nos diz que seremos herdeiros dele. E diz também que a nossa fé tem crescido muito. E como ela é demonstrada? E o amor de cada um de vós transborda de uns para com outros. Paulo não está a falar do nosso amor para as com de fora. Os irmãos me conhecem, já me viram falar várias vezes aqui. A minha ênfase é sempre no nosso alcance, na nossa pregação para fora. A palavra que Paulo está trazendo essa manhã não é essa. Paulo está a dizer que se o nosso amor é verdadeiro, ele transborda, ele demonstra no amor que temos uns pelos outros. E esse amor nos sustenta. Nós precisamos da comunidade. Nós precisamos da igreja para que sejamos nutridos e fortalecidos, para assim vivermos a nossa vida lá fora. Para vivermos uma vida que demonstre quem o nosso Senhor Jesus é e o que Ele nos chama a ser. Ele diz aqui, e a partir do versículo 6, ou seja, onde está o hambúrguer de tudo, o porquê que nós somos considerados dignos. Mas antes de entrarmos aqui, deixe-me perguntar uma coisa a vocês. Qual a expectativa que há em nossas vidas pela segunda vinda do Senhor? A cada momento que uma pessoa próxima a nós parte, e nós falamos que temos uma perda, se nós olharmos até o nosso termo, não está totalmente correto. Há uma perda porque há uma separação, mas não é uma perda. Se uma pessoa que crê no Senhor Jesus morre, há um ganho. O apóstolo Paulo fala que isso é lucro. Isso é melhor do que estar o quê? Em vida uns com os outros aqui. Então não há uma perda. Há, literalmente, se a gente for usar uma palavra do século 21, há um upgrade. Você passa da sua versão 1.0 e passa para a sua versão infinitamente melhor do que nós já estamos hoje. Então nosso coração se apega a esse consolo, a esse conforto. Mas muitas vezes isso só ocorre em nossas vidas no momento em que nós sentimos uma perda, como foi para a minha família nessa semana passada. Mas no nosso dia a dia, o Senhor Jesus nos chama a sempre olharmos para frente. Hebreus no capítulo 12 diz: olharmos para aquele que é o autor, que iniciou a fé no vosso coração, mas também que vai terminar, que vai consumar essa fé. Olhar para aquele que é o autor e é o consumador. Por quê? Porque de fato, versículo 6, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos em chama de fogo, versículo 8, a punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Vamos usar o PowerPoint da nossa imaginação. Eu não chego nem perto do James em fazer PowerPoints, é uma das grandes invejas, além de outras que eu tenho dele, mas é uma das maiores que eu tenho, porque ele deixa muito claro isso para a gente aqui. Mas eu quero apelar ao PowerPoint da sua imaginação, a versão 1.0 do PowerPoint. Olhe para que agora nesse slide, eu vou apertar e vai aparecer a primeira frase aqui. O que estava a acontecer àquele povo naquela época? Viram? Grande a frase. Apertei de novo, apareceu lá naquela bolinha. Estavam a ser perseguidos. Apertei de novo, próxima palavra. Qual tipo de perseguição? Perseguição, de novo a resposta, de morte. Talvez você já esqueceu todo o slide que está aqui. Mas lembre-se que aquele povo estava a ser perseguido. As suas vidas estavam ameaçadas.
E Paulo chega então e diz para todos eles que é justo diante de Deus que este Deus, o nosso Deus, pague com tribulação àqueles que vos atribuem. Primeiro para aquela época. Essa é uma palavra de conforto, de consolo. Talvez para a gente não soe tanto assim, porque a gente está fora desse contexto. Mas deixe-me colocar um pouco diferente agora. Para os brasileiros, imagine que a Argentina invadisse o Brasil. Os portugueses, imagine que a Espanha invadisse Portugal. Pelo que eu já li a respeito, são as duas rivalidades maiores que existem. Imaginem que esses dois povos passassem a nos oprimir ao ponto de morte. E alguém chegasse e nos dissesse: o seu Deus, o vosso Deus, trará a justiça sobre aquele povo que vos persegue. Mudou a figura agora? Porque nós não conseguimos sentir o que eles sentiram. Então parece que o texto está distante de nós. Mas se nós olharmos, realmente está nesse aspecto, porque nós não temos essa realidade em nossas vidas. Mas o texto ele aponta para algo maior aqui. O quê? Que o nosso foco não é necessariamente na justiça e na vingança que Deus irá trazer, porque nós não sofremos essa opressão hoje. Mas o nosso foco aqui é na segunda vinda de Cristo, porque o apóstolo Paulo fala que esta justiça irá acontecer quando o nosso Senhor Jesus voltar. E o texto continua: estes sofrerão como castigo e perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia, que dia? Quando Jesus voltar, ele vier para ser glorificado com quem? Com seus santos. Quem são os santos de Deus? Nós. E o nosso credo apostólico diz: a Santa Igreja, e aí escolham o termo que vocês quiserem, nenhum explica bem, católica, que significa universal, ou cristã, ou santa. Mas a igreja daqueles que são filhos de Deus no passado, no presente e no futuro. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, e o nosso Deus então, naquele dia, nos glorificar, nós todos, honraremos e louvaremos ao Senhor Jesus, e descansaremos na justiça dele. Para nós, aroma suave, aroma de graça, aroma de glória, aroma de descanso. Para os que estão longe do Senhor, aroma de perdição e destruição eterna. Então o ponto que nós temos que ter claro aqui é que o Senhor Jesus olha para o seu coração e para o meu coração nessa manhã e pergunta a cada um de nós: quais são as aflições que nós temos passado? A perda de um ente querido, a luta, às vezes, com uma situação de saúde difícil, a luta para a restauração de um relacionamento que foi partido, quebrado, por quaisquer circunstâncias que possam ter acontecido. O que há a acontecer no dia de hoje, que nós olhamos e pensamos: não há esperança? Ou talvez não cheguemos a esse extremo, mas pensemos: qual é a esperança? O Senhor Jesus olha e nos diz: olhe para mim, porque eu virei e lhe enxugarei toda e qualquer lágrima. Os que estão longe de mim, a eles resta a justiça, que eu vou ser redundante, é justa, porque os que vivem longe de Deus merecem sim de Deus a sua justiça. E o apóstolo então agora ele vai concluir de uma maneira muito bonita dizendo: com este foco no nosso Senhor, nós também, versículo 11, oramos sempre por vós. Veja que ele começa no versículo 3, ele diz que primeiro agradece, ou seja, ações de graça, primeira parte da oração, a base da oração, em agradecimento a Deus por algo ou pelo povo. Depois ele nos mostra que a nossa oração ela deve estar sempre com foco em Cristo, que a nossa fé que nos é dada pelo Senhor deve estar depositada naquele que virá. E aí ele parte para a conclusão dizendo: por isso também oramos sempre. Um advérbio aqui de tempo que diz continuadamente. Se ele diz lá no versículo 4
versículo 13, desculpem, que o amor de cada um transborda uns pelos outros. Aqui ele diz que continua dia após dia em oração uns pelos outros. Para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado. Qual o chamado que Deus colocou no vosso coração e no meu? No coração do mais miúdo aqui, do bebé. Eu tenho medo demais de falar essa palavra, porque o Pedro me corrige toda vez. Mas no coração do menor, qual o chamado que Deus colocou? 1 Pedro nos diz que nós somos chamados para, ou a fim de proclamarmos as excelências, as virtudes. Quem é Deus? Para todos os povos. E esse é o nosso chamado. Então a nossa oração, ela tem um pano de fundo, ela tem essa moldura de ações de graça, de reconhecermos que nós dependemos de uma fé que nos sustenta porque Cristo virá, mas também de olharmos que nós temos um chamado, e que esse chamado, do qual Paulo fala que ele orava constantemente, para que o nosso Deus nos faça dignos dele e cumpra. Quem vai cumprir esse chamado? Sou eu que vou cumprir o chamado de Deus na minha vida? Portanto que esse texto é belo. Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos do chamado e cumpra com todo o poder, todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Uau! Não depende de mim, não depende de você. Não depende de vós, não depende de vós. Escolham um pronome que quisermos estudar na língua portuguesa, mas depende da obra do nosso Deus. Durante essa semana, pastor James, pastor Luiz Bueno e eu, nós apresentamos a nossa denominação, a ICPB, o que é a nossa missão. E a nossa missão é essa. Eu acredito que um dia nós vamos colocá-la aqui também para que possamos conhecê-la. Mas a nossa missão é de proclamarmos essas virtudes ao nosso Deus, do nosso Deus. Porque nós fazemos parte da missão do nosso Deus. Não é minha missão. É a missão que Deus estabeleceu desde o começo da história, desde antes dos tempos, para que nós fizéssemos parte dela. Lembram-se de Efésios capítulo 2, que diz que nós fomos predestinados para andarmos nas boas obras antes da fundação do mundo. O nosso Deus tem o propósito certo de transformar este mundo e trazer este mundo de volta para si, de resgatar as culturas, de converter os povos aos seus pés. Por isso que Apocalipse diz que de todo povo, tribo, raça e nação. E esse chamado do qual nós somos dignos, vai ser cumprido pelo poder de Deus. E ele diz, para que todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Isso quer dizer no nosso cotidiano, na nossa vida, no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento, no seu jogar no futebol ao final de semana, no ir ao cinema, no encontrar com seus colegas, no sair para jantar, em tudo, contudo, tendo Cristo em nosso coração com um desejo verdadeiro de honrá-lo e ardentemente aguardando a sua vinda, orando por esta vinda, para que em nós seja renovada a esperança e a força da fé que resulta disto, ou que é o resultante disto. E versículo 12 nos mostra o propósito. Mostra-nos então, versículo 11, como acontece e agora o propósito. O propósito de tudo isso, queridos, não é para que nós sejamos reconhecidos, não é para que a igreja tenha um nome muito bonito, não é para que os líderes possam ser ditos aqueles que são os grandes nomes. Mas o propósito é para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado entre nós. Paulo usa a expressão glorificado para nós, quando nós seremos plenamente como Cristo. Mas no momento em que nós vivemos hoje, a nossa ação, o nosso chamado, é para que o Senhor Jesus receba toda esta glória. É dele, não é minha. Nós fazemos com alegria, porque apesar das nossas circunstâncias, ele reina sobre nós
e prometeu que virá e com justiça nos trará para si, para vivermos em abundância, em alegria, em graça para sempre. Então não importa a situação hoje, se nós olharmos para o futuro. Não estou dizendo para ignorar a situação. Ela nos traz dor, ela nos traz lágrima, ela nos traz perdas. Nossa querida Débora, esposa do pastor Gil, que faleceu, tem um filho de 11 e um de 8 anos, Davi e Benjamin. Quando eu estava a conversar, se não me engano, o Benjamin abriu a Bíblia e falou assim: mãe, o livro de Apocalipse fala: e dar-te-ei a coroa da vida. O papai recebeu essa coroa? A Débora, a esposa, falou: recebeu, meu filho. Eu pergunto: ela viu isso com seus olhos? Ela pôde ter uma gravação da cena de Jesus colocando a coroa da vida na cabeça do Gil? Ou ela creu com fé que esta promessa é dela, assim como é nossa? Isso é o que o texto nos fala, porque para o nome do nosso Senhor, que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nós, glorificados nele. A glória para nós. Mas é uma glória que é colocada, reservada em Cristo. O texto termina de uma maneira muito linda, meus queridos, para mostrar que mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando olharmos para os maiores obstáculos, quem vai realizar essas coisas em nossas vidas, ou tudo acontecerá em nossas vidas, o texto conclui: segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a verdade dos nossos corações e a base das nossas orações. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele.